o Senhor te trouxe aqui, é porque Deus, Ele quer falar contigo nessa noite, comigo, amém? É porque Deus tem guardado a tua casa, o Senhor tem guardado a tua família. Hoje você não teve motivo triste para estar triste nessa noite, não é verdade? Hoje você está respirando, hoje você está falando, você saiu da sua cama, pôde andar, então tudo isso nós devemos dar graças a Deus, assim como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças ao Senhor. Então nós devemos agradecer a Deus sempre, por tudo que Ele faz na nossa vida, e o que Ele ainda não fez, nós temos que agradecer, porque nós temos a certeza que Deus está preparando o melhor para a minha e para a tua vida, amém? Amados, abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 24, louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 19 e o verso 24 em diante, louvado seja Deus. Gênesis 19, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 19, verso 24. Essa foi a palavra em que Deus colocou ao meu coração para ministrar essa noite, amém? Quantos acharam? Digo amém. Amém, igreja? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, verso 24, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Amém? Inclina a tua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, colocamos, ó Deus, diante de Ti essa mensagem, Senhor. Que nada venha de mim, Senhor Deus, não vier do Teu Espírito, ó Pai. Assim como o Senhor usou Jeremias e tantos outros profetas, ó Deus, para entregar o Teu recado aqui na terra, meu Deus. Que nessa noite não seja diferente, ó Pai. Que essa palavra que venha sair da minha boca, Senhor, seja como uma espada penetrante, ó Pai, a entrar em cada coração, ó Pai. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio, meu Pai, que o que há de nos libertar, Senhor Deus, é a Tua palavra. É aquilo que o Senhor quer falar ao nosso espírito nesta noite, ó Pai. Meu Deus, que cada pessoa, meu Deus, que está escutando essa mensagem, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha estar com o seu coração aberto, ó Pai, e que todo empecilho caia por terra, em nome de Jesus. Poder sentar dando glória a Deus. Aleluia. Amados, hoje pela tarde eu estava orando, pedindo a Deus uma mensagem, e Deus me levou a esse capítulo e a esse versículo a qual nós fizemos menção. E eu falara com Deus o porquê que Deus queria falar nessa noite, o que era que Deus queria falar conosco essa noite. E Deus, Ele falou no meu profundo, no meu coração, e Ele disse assim: o poder da intercessão. O poder de quando você ora, quando você apresenta alguém em oração, o quão efeito tem aquilo para a vida de alguém que está recebendo a minha e a tua oração. E eu lendo essa mensagem, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 18, do verso
17 em diante, que Deus ele fala com Abraão. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão e diz para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia fala que Deus, ele diz a Abraão: Abraão, eis que eu não tenho me agradado dessas cidades, porque os seus pecados têm chegado até a minha narina, e eu não tenho se agradado do que eu tenho visto, Abraão. E a Bíblia diz que Deus, ele coloca ali nos seus planos, que vai destruir aquela cidade, porque grande era o pecado daquele povo. Diga comigo: misericórdia. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala, meu amado, que depois que Deus anuncia essa mensagem a Abraão, lembrando que Abraão era um homem considerado amigo de Deus, aquele em que Deus falava diretamente com ele, não por meios de profetas. Deus tinha uma intimidade com Abraão tão grande, que Deus se revelava a Abraão e falava diretamente com ele. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. Quando você escuta a voz de Deus, quando você fala com Deus e Deus responde a tua oração, quando nas madrugadas você fala com Deus e diz assim: Deus, fala comigo, e Deus se apresenta a você da forma que Ele quer, seja por mensagem, seja por louvor, ou até mesmo Ele fala diretamente contigo, isso não tem preço. Quando você está ali de acordo com a vontade de Deus, recebendo do alto a revelação, não há como se enganar, meu amado. Não há como você se enganar quando você tem intimidade com Deus, quando você recebe uma mensagem diretamente de Deus. Mas para isso nós temos que ser amigos de Deus. Nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus, para que nós não venhamos se enganar aí na terra, porque hoje você escuta muitas falsas profecias, hoje você escuta muitas pessoas dizendo que é Deus, mas que não é. Hoje você vê muitas pessoas querendo enriquecer com o evangelho, pregando coisas vãs, pregando coisas falsas, que não estão na palavra de Deus. Mas Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento da palavra, quando você tem conhecimento, quando você escuta a voz do teu pastor, quando você sabe ouvir, meu amado, ninguém te engana. Ninguém te engana. E Jesus, ele fala isso lá em Mateus capítulo 24, que nós precisamos estar atentos ao que há de vir na terra. E eu digo a você que esse tempo já chegou, é hoje, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos estar vigilantes a tudo que está acontecendo aqui na terra, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Você crê nisso? Que Jesus está voltando? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois que Deus anuncia essa mensagem a Abraão, Abraão fica comovido. Por quê? Porque ali naquela cidade, tanto de Sodoma como de Gomorra, havia muitas pessoas. Por mais que aquelas pessoas fossem incrédulas, Abraão ficou sentido, e a Bíblia diz que no verso 23 em diante, Abraão começa a interceder por essas cidades, e ele fala diretamente com Deus. Ele diz assim: Deus, se naquela cidade tiver 50 pessoas, por amor a elas, o Senhor há de desistir de destruí-las? E Deus responde para Abraão, diz assim: Abraão, por amor a essas 50 vidas, eu não destruirei a cidade. Mas Abraão sabia também, amados, que aquela cidade era pecaminosa. Ele sabia também que naquela cidade havia poucas pessoas que podiam ser consideradas justas. E ele começa
a dizer assim: Deus, se naquela cidade tiver 45 pessoas, o Senhor terá misericórdia dessas 45 e por amor a elas, o Senhor não destruirá aquelas cidades. E mais uma vez o Senhor fala a Abraão: Abraão, por amor a essas 45, eu não a destruirei. E Abraão começa a diminuir, amados. De repente Abraão está em 40, depois em 30, depois em 20. E o Senhor sempre dá a mesma resposta a Abraão, diz a Abraão: por amor a essas tantas vidas, eu não destruirei aquelas cidades. E chega um momento que Abraão, ele faz uma oração a Deus, no versículo 32, e ele diz assim: Senhor, não se ires comigo, mas se tiver 10 pessoas naquela cidade, por amor a essas 10 pessoas, o Senhor terá misericórdia desse povo. E mais uma vez o Senhor responde: sim, Abraão, por amor a esses 10, eu não destruirei aquelas cidades. Amados, mas para você ver o ponto que a cidade de Sodoma e Gomorra era tão pecaminosa, porque nem 10 havia naquela cidade que pudesse ser considerados justos diante de Deus. Nem 10 havia naquela cidade em que o Senhor pudesse usar da sua misericórdia para não destruí-las. É por isso que eu digo, meu amado, se nós vivêssemos no Antigo Testamento, ninguém ia sobrar aqui na terra. Deus foi necessário enviar o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Você entende isso? Se naquela cidade, que não é diferente do mundo a qual eu e você vivemos hoje, não havia 10 pessoas, imagine hoje, se nós estivéssemos vivendo no Antigo Testamento, nós não estaríamos aqui nesta noite, amados. Porque Deus, a Bíblia fala, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Deus não tolerava. A Bíblia fala que quando Deus decidiu habitar num tabernáculo aqui na terra, Deus não admitia pecado algum sobre a terra. E qualquer pessoa que fosse afronta contra a palavra, contra aquilo que Deus tinha dito, a Bíblia diz que Deus ordenava e dizia assim: abre-se a terra, e a terra engolia todos aqueles que não faziam a vontade de Deus. No Antigo Testamento, meu amado, a você que lê Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, que as coisas eram bem difíceis, e chegou um ponto que não havia holocausto aqui na terra que pudesse tirar o pecado do povo, porque era tão grande, que foi necessário Deus enviar o seu filho. Louvado seja Deus. E assim também Abraão estava intercedendo, crendo que se por causa de 10 pessoas, Deus não ia derrubar e destruir aquela cidade. Mas Deus, Ele conhecia, Ele sabia de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E no capítulo 19, a Bíblia diz que Deus envia 2 anjos à terra. E quando esses anjos chegam aqui na terra, ele começa a andar sobre a cidade de Sodoma. E a Bíblia fala que Ló, quando avista esses anjos, ele vai até o encontro dele. E a Bíblia fala que ele se ajoelha diante desses anjos, pedindo que eles fossem até a sua casa. E dizendo a ele assim: ó meu Senhor, se tu tiver de misericórdia, vem comigo até a minha casa. E lá você há de comer e lavar os seus pés, e lá você poderá até dormir. E o anjo disse assim para eles: eu não irei, Ló, dormirei na cidade. Mas a Bíblia diz que Ló foi tão insistente que os anjos foram com eles. Ló insistiu tanto para que a presença, para que os anjos fossem até a casa dele, que a Bíblia fala que os anjos vão com ele e habita na casa de Ló. Louvado seja Deus.
E a Bíblia fala que quando eles estão dentro da casa de Ló, isso era de tarde mais ou menos, e ela vai mencionar que antes do povo deles dormirem, eis que se ajunta uma multidão de homens e de vizinhos que moravam ali perto, e a Bíblia fala que eles começam a cercar a casa de Ló, falando assim para Ló: Ló, manda com que esses 2 varões que entraram na tua casa saiam para fora, porque nós queremos o conhecer. Esse conhecer, se você lê em outras narrativas, em outras Bíblias, quer dizer o seguinte, meu amado, que aqueles homens queriam ter relações com aqueles 2 anjos. Você veja que quão grande era o pecado desse povo, que eles não respeitavam nem sequer aquelas pessoas que vinham de fora. A Bíblia fala, meu amado, que grande era o pecado daquele povo, que até com os anjos eles queriam ter relação. É misericórdia mesmo. Louvado seja Deus. E Ló diz assim para aqueles homens: ó meu Senhor, eis que eu tenho 2 filhas virgens, a qual elas não conheceram varão algum aqui na terra. Eu colocarei elas para fora, e vocês podem fazer o que quiser com elas. E os homens estavam insistindo, dizendo: não, eu quero que você coloque esses 2 varões para fora. Mas a Bíblia diz que quando Ló ali entra para a sua casa, eis que os homens também querendo entrar dentro da casa de Ló, para tirarem os homens à forças. A Bíblia diz que foi necessário aqueles anjos usar os seus poderes para impedir com que aquela raça, com que aquele povo entrassem na casa de Ló. E a Bíblia diz que eles ordenando, eles falando, a eis que aquela multidão ficaram cegas, que não puderam enxergar a porta de Ló. Não puderam enxergar. Os anjos, amados, permitiram que uma cegueira tomassem aqueles homens para que eles não enxergassem a casa de Ló, porque as pessoas queriam destruir. E assim também não é diferente na minha e na tua vida. Você sabia que no mundo espiritual, a qual eu e você também não estamos vendo, Deus também dá ordem aos seus anjos para trabalhar ao meu e ao teu favor? Você não pode contemplar com os seus olhos carnais, mas por 24 horas tem anjos nos cercando. Tem anjos enviados por Deus para nos livrar de toda a maldade aqui da terra. Porque se nós estivéssemos à mercê de Satanás, de acordo com a vontade de Satanás, todos nós estaríamos destruídos. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom, que Deus ordena com que os seus anjos habitem na sua casa e na sua família, para proteger e livrar de todo o mal. Louvado seja Deus. Essa madrugada eu tive uma visão que me chamou muita atenção. Enquanto eu estava dormindo, Deus me mostrava uma mulher segurando 2 velas, pastora. E eu estava na porta de casa e eu falava assim para a minha família: não tenha medo, porque se eu sirvo a um Deus, essa feitiçaria que ela está fazendo, Jeová vai colocar por terra. E eu via naquele momento, quando ela tentava acender aquela vela começava a pegar fogo, e aquele fogo começava a consumir a sua pessoa. E eu entendi uma coisa, que nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus, contra aqueles que o servem, há de prevalecer. Assim como diz em Isaías capítulo 54, verso 17, que nenhuma ferramenta preparada contra vós há de prevalecer. Porque é Deus que te guarda, é Deus que me guarda.
E não adianta encantamento, não adianta nada, meu amado. Se nós somos guardados por Deus, é Deus quem assegura, é Deus quem nos protege. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia fala, meu amado, que quando aqueles anjos cegam aqueles homens, eles não conseguem encontrar a entrada da porta. E por eles não encontrarem aquela porta, a Bíblia fala que eles desistem. E os anjos falam para Ló: olha, homem, se apressa com a tua família e sai dessa cidade, porque o Senhor há de destruí-las. Mas a Bíblia diz que quando os anjos estavam ali falando com Ló estava despreocupado. A Bíblia fala que ele não estava se apressando. A mesma coisa acontece muitas das vezes comigo e contigo. Deus fala conosco, Deus ele fala diariamente conosco através da palavra, através da profecia, através do louvor. E muitas das vezes a gente fica que nem Ló, despreparado, achando que o que Deus está falando conosco é brinquedo, é de brincadeira, mas não é, amados. Se Deus ele fala algo comigo e contigo, nós precisamos levar a sério ao que Deus está falando aos nossos corações. E assim foi com Ló. A Bíblia diz que foi necessário os anjos tomarem até mesmo a força de insistir que eles saíssem daquela cidade. E quando Ló, ele fala para a sua família o que os anjos tinham falado, a Bíblia fala que os seus genros, eles começam a caçoar de Ló. Eles não acreditaram no que Ló estava falando. Assim também é conosco, a gente fala, mas são poucos os que acreditam. A gente prega, mas são poucos os que acreditam. A gente fala para as pessoas incrédulas, seja dentro da nossa casa, até mesmo no trabalho, aonde quer que você vá. Quando você começa a falar da mensagem de Jesus, tem muitas pessoas que não dão ouvido àquilo que Deus está falando. Mas quando chegar no grande dia, quanto arrependimento haverá na terra? Quanto arrependimento haverá na terra de pessoas como nós que estamos pregando uma mensagem falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, enquanto os muitos não estão dando ouvido. Quando chegar o grande dia em que a igreja do Senhor será arrebatada aqui da terra e subirá para a glória, muitos serão os arrependimentos. Muitos serão aqueles que hão de buscar as igrejas aqui na terra e não hão de encontrar. É por isso, meu amado, que nós temos que estar prontos a cada dia, porque nós não sabemos nem um dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que depois que os seus genros ali estão desacreditando de Ló, os anjos insistem mais uma vez, e Ló sai da sua casa, somente com as suas 2 filhas e a sua esposa, ou seja, não havia ali nem 10. Se nós formos contar, somente 4 pessoas saíram da casa. Daquela casa em que Deus, por amor a Abraão, estava livrando os seus parentescos. E quando eles saem da casa e vão até as campinas, a Bíblia diz que eis que o Senhor ele derrama sobre a terra, sobre aquelas cidades, uma chuva de enxofre para destruí-las. E quando os anjos mandam com que Ló e sua família saiam daquela casa, ele dá uma ordem, diz assim: olha, saiam daquela casa, mas não olhem para trás. Não olhem para trás.
E saiu Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Nem os genros não foram. E quando eles começam a sair, vão em direção, somente vê aqueles meteoros, aquela chuva de enxofre em direção à cidade de Sodoma e de Gomorra, destruindo tudo. Mas Ló, as suas 2 filhas, estavam olhando para frente, não estava olhando para trás. Mas de repente a Bíblia fala que eis que surge uma curiosidade naquela mulher, que ela, para ver o que estava acontecendo com aquela cidade, creio eu, que aquela mulher estava tão apegada às coisas materiais, creio eu que aquela mulher estava lembrando dos momentos em que ela viveu na cidade de Sodoma e de Gomorra, creio eu que aquela mulher estava se lembrando dos bens que ela tinha naquela cidade, e quando ela vê a cidade sendo destruída, ela não aguenta e ela olha para trás. Amados, eis que há um perigo quando eu e você olhamos para trás. Quando nós começamos a lembrar das coisas em que nós fazíamos lá atrás, no tempo do Egito, quando nós começamos a lembrar e a comparar as coisas que nós fazíamos antes e o que fazemos hoje. Há pessoas que ainda dizem assim: quando eu estava no mundo eu vivia uma vida melhor, comia isso, comia aquilo, e hoje eu estou pela misericórdia. Há pessoas que falam isso, irmãos, porque eu já ouvi. Eu escutei uma pessoa uma vez dizendo assim, em outro ministério que eu fui visitar, ela dizendo assim: quando eu não estava na presença, eu comia bacalhau, e agora eu estou na presença comendo só ovo. Quando eu não estava na presença, eu recebia uma quantia de 5.000 reais, e agora não tenho nada. Eu já ouvi pessoas que estão dentro da casa de Deus, fazendo essa comparação, do tempo em que vivia em Lodebar, com o tempo em que vive hoje na presença. A diferença é, que quando você vivia na terra de Lodebar, você vivia preso às vontades de Satanás, você não vivia uma vida feliz, você podia até mesmo comer bacalhau, mas quando eram as noites, estava chorando com angústia dentro do peito, sem saber o motivo que era. Quando estava ali na terra de Lodebar, comendo do melhor da terra, como diz aí alguns, estava sofrendo a humilhação, estava vivendo ali os feitos de Satanás, aquilo que Satanás estava preparando. A pessoa comendo dos manjares aqui da terra e achando que era feliz, não sabendo ela que aquele que acredita em Jesus não há de herdar o que há aqui na terra, meu amado, há de herdar o que há no céu. Porque aqui na terra, até mesmo as alegrias são momentâneas. Hoje você está alegre, amanhã você chora, depois de amanhã você fica angustiado, depois de amanhã adoece, mas lá no céu não. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos se contentar com este mundo. Nós não devemos esperar recompensas deste mundo, porque Jesus, ele disse assim: olha, a minha morada, o meu reino, ele não era aqui na terra, mas sim lá no céu, e todo aquele que crê em mim há de morar comigo, porque ele prometeu. Em João capítulo 14, ele disse que prepararia muitas moradas para aquele que nele cresce, para aquele que nele estivesse confiando, esperando. Louvado seja Deus. E eu creio, meu amado, que eu e você subiremos para a glória em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia fala, amados,
que depois que aquela mulher olha para trás, ela é convertida numa estátua de sal. Ela fica paralisada, é convertida numa estátua de sal, e dali não sai. É um perigo quando nós, que estamos caminhando juntamente com Cristo, paramos um pouco para olhar para trás, para as coisas do mundo, porque muitas das vezes, quando a gente olha para trás, vem logo na nossa vida uma tristeza, e a gente às vezes quer parar no meio da caminhada. Só que assim como Deus, ele disse a Moisés, quando ele estava diante daquele mar, ele diz assim: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche, que prossiga. Deus, quando se revela ao profeta Daniel, ele também fala a mesma coisa. A ordem que Deus dá ao profeta não é dele parar, mas sim dele seguir adiante. Todas as vezes que Deus fala com os seus profetas, com os seus filhos aqui na terra, Deus jamais ele dá uma ordem para que eu e você venha retroceder, mas Deus ele sempre diz que a ordem dele é para que eu e você siga avante. Por mais que esteja doendo, por mais que as afrontas tenham sido grandes, mas a ordem de Deus sempre é para eu e você seguir, é para ir avante. Nós não podemos, amados, permitir que o mundo nos paralise. Nós não podemos permitir com que as circunstâncias nos paralise no meio da caminhada. Nós não podemos deixar com que as seduções desse mundo, os prazeres desse mundo, nos paralise aqui na terra, porque nós sabemos que é o que há de vir melhor, que o que Deus tem preparado para a nossa vida é melhor do que tudo que nós vivemos até aqui, do que tudo que nós passamos aqui. Porque uma coisa eu aprendi, eu tenho isso comigo, que tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Se tudo que você passou, se hoje Deus permitiu você estar aqui, eu tenho certeza que você é uma pessoa melhor, eu tenho certeza que você é uma pessoa fortalecida pela graça do Espírito de Deus. Tudo que nós passamos é um propósito de Deus, porque é assim que diz a palavra. Nós não vivemos por acaso, nós vivemos por propósito aqui na terra. Louvado seja Deus. E Ló sai ali, agora somente com as suas duas filhas, e no versículo 29, a Bíblia diz assim: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Lembra lá da intercessão de Abraão? Quando ele estava orando diante de Deus, Deus ouviu a oração dele. E por isso que a Bíblia ela vai mencionar aqui que por causa da oração de Abraão, Deus estava livrando o seu sobrinho Ló. Às vezes você tem orado, às vezes você tem dito assim: Deus livra fulano, Deus livra meu parente, e você pensa que as suas orações são em vãs. Mas eu vim aqui te dizer essa noite que não são. Enquanto você está com o seu joelho dobrado, enquanto você está falando com Deus, Deus ele está livrando a tua casa, Deus está livrando a tua família. Aí você está ali à madrugada com sono, pela misericórdia, e falando assim: Deus, livra, Senhor, livra aquele homem, livra aquela mulher, livra, Senhor Deus, os meus filhos, livra meu pai, a minha mãe, o meu pai, seja lá quem for. Você está ali, a pessoa que você está orando, ela não está nem te ouvindo. Está só você e Deus ali na madrugada, falando, pedindo a Deus assim: Deus, visita fulano,
Visita aquela pessoa que não conhece a tua palavra, aquela pessoa que é incrédula, aquela pessoa que tem me afrontado, meu Deus, visita a vida dela, é mesmo com um coração cheio de mágoa, mas mesmo assim está ali intercedendo, pedindo a Deus que Deus livre, que Deus abençoe, que Deus guarda. Aí sabe o que é que Deus faz? Quando você não está vendo nada, enquanto você está ali repousando, o Senhor vai lá e manda um anjo até a casa desta pessoa, e está livrando ela até mesmo do espírito da morte. Satanás está ali ao derredor tentando destruir, e você está ali orando. Aí Deus manda os seus anjos para livrar. Deus manda os seus anjos para repreender toda a inveja contra a sua casa, contra a sua família. Aí eu te pergunto, você vai desistir de orar? Você vai entregar os seus pontos, vai desistir de orar, vai desistir de interceder pela sua casa? Não, amados, porque o mundo espiritual, a gente não consegue enxergar as coisas, somente quando Deus permite. Mas é uma guerra. A todo momento o inimigo está trabalhando para ceifar a vida dos nossos familiares. Mas Deus, Ele tem guardado. Deus, Ele tem protegido. E Ele, por isso que Ele manda os seus anjos aqui na terra, por amor às nossas orações. É por isso que eu digo assim, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos estar continuamente orando, intercedendo, pedindo a Deus a sua misericórdia, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que amanhã nos espera, mas Deus, Ele sabe. É por isso, meu amado, que eu te falo nessa noite, não desista de orar. Se algo está impedindo que você ore, eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, traga à sua memória aquilo que impede de você orar, aquilo que impede de você buscar. Porque a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A gente tem uma arma tão poderosa, que vale mais do que um tiro de um canhão, que se chama oração. A arma que existe, amado, dentro de mim e de você, é tão poderosa, é mais poderosa do que uma tropa de choque, é mais poderosa do que qualquer armamento que existe, que foi criado por mãos humanas aqui na terra. Se chama oração. E quando você está orando, e quando você está intercedendo, Deus, Ele move a sua mão lá do céu para abençoar a sua igreja, o seu povo aqui na terra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que alguns discípulos de Jesus, eles foram presos. Você veja aí o poder da oração. Mas a Bíblia diz no versículo 5, que Pedro ainda continuava preso. Estava preso por quê? Porque estava pregando a mensagem. E a Bíblia fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava intercedendo por Pedro. A igreja estava orando por ele. Por quê? Porque a Bíblia vai mencionar que Herodes, naquele dia, estava ali decretando a morte de Pedro.
Mas a Bíblia vai falar que naquela noite, antes que Herodes cumprisse aquela sentença, a Bíblia fala que Deus envia um anjo até o lugar em que Pedro estava. E a Bíblia fala que quando aquele anjo chega naquela cela onde Pedro estava, a Bíblia diz, meu amado, que não havia ali corrente, não havia cadeado que pudesse ficar trancado, porque somente com a aproximação daquele anjo, a Bíblia diz que Pedro, ele saiu daquela prisão, recebeu um livramento da parte de Deus. Mas por quê? Porque havia uma igreja intercedendo. Havia uma igreja que estava ali em oração. E Deus estava livrando. Deus estava cuidando. Escuta o que eu estou falando nessa noite para a tua vida. Deus é livramento. Deus, Ele é livramento. Eu não sei porque que Deus está falando isso, mas Ele sabe. Deus, Ele é livramento. Deus está falando para a sua igreja nesta noite, que é noite, é tempo de você começar a orar mais, é tempo de você começar a interceder mais, porque Deus vai dar grandes livramentos à minha e à tua vida. A gente não entende hoje, mas amanhã a gente vai entender. Então vamos orar. Vamos orar, porque enquanto nós estamos orando, tenha tão somente a certeza que Deus, Ele há de trabalhar. E não esqueça, meu amado, que por causa de você, por causa da tua busca, Deus está livrando também os teus. Às vezes dentro de uma casa só tem um que serve a Deus. Não é assim? A maioria da família na incredulidade, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e você ali de pé. Se eu te dizer algo nessa noite, para alegrar o teu coração, você sabia que por causa de você, da tua intercessão, que mesmo na pequena força, tem vindo à casa de Deus, tem orado. Você sabia que por causa da sua oração, Deus está livrando eles também? Você tem convicção disso? Você tem convicção de que você é a coluna da tua casa? Tem. Uma coluna, meu amado, ela fica de pé, uma coluna espiritual, ela fica de pé quando há oração e quando há jejum. Se não tiver isso, não tem como a coluna suportar. Não tem como. Se não tiver ali oração, jejum e até a palavra de Deus, não tem como você continuar de pé. E por mais que a tristeza com as coisas que vem acontecendo na tua vida queira te consumir, eu te digo nessa noite, não desista de orar, não desista de ler a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, porque enquanto você permanecer de pé na presença de Deus, saiba também que por amor a você, Deus também estará guardando a tua casa e a tua família. Então não desista, continue perseverando, buscando e acreditando que o teu milagre vai chegar. Louvado seja Deus, que o teu milagre, meu amado, está tão próximo. Creia dessa forma, creia que Deus, Ele está ouvindo a tua oração, e no tempo certo Ele vai te surpreender na terra. Continue buscando, por mais que as pessoas critiquem, por mais que as pessoas te olhem, mas continue buscando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem dará a recompensa é o Senhor, que nos contempla quando nós estamos ali no secreto.
Quem nos dará a recompensa é Deus e não homens aqui na terra. Quem vai te abençoar é Deus e não homens aqui na terra. Então, somente no secreto, continua fazendo as tuas orações. É por mais que esteja difícil, mas continua na peleja. Porque eu creio que Deus há de abençoar. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós servimos a um Deus. Nós não servimos a um homem que muda de palavra de acordo com o momento. Não é assim? Porque o homem, ele te promete algo, mas às vezes quando chega o momento, aí ele fala assim: olha, não vou poder cumprir, porque as coisas ficaram difíceis. Olha, eu não vou poder cumprir porque fulano disse que não era para fazer. O homem é assim, ele muda de acordo com os momentos, mas Deus não. Se Ele disse assim: olha, eu vou fazer, por mais que esteja difícil, Ele vai lá e faz.